E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de como vencer as interrupções que nos atrapalham no processo de planejamento. Estou só aqui colocando minha pulseira, a pulseira que eu ganhei de presente aqui da minha irmã, de uma das minhas irmãs, quando ela viajou para Aparecida, ela trouxe de presente aqui para mim. Pois bem, e para falar um pouco sobre isso, eu gostaria de trazer aqui algumas das experiências que eu vivi, um dos erros que eu cometi durante essa trajetória. Espero que isso possa ser útil para você que está buscando se planejar melhor. Toda vez que a gente vai montar um planejamento, o ideal é que a gente esteja com o autor do livro Arte de Fazer Acontecer, gostaria de falar que é a mente como água, mente tranquila como água. Porque quando a gente se coloca na posição de planejar algo, de criar um planejamento de um determinado projeto, e nós estivermos com inúmeras preocupações na nossa mente, o planejamento não vai ser bom como deveria ser. E no período entre 2021 e 2022, para ser mais específico, entre novembro de 2021 e novembro de 2022, nesse período eu era engenheiro, trainee para uma determinada empresa. A minha estadia lá durou bom, até o meio de 2023, mas especialmente nesse período entre novembro de 2021 e novembro de 2022, eu estava eu era um dos responsáveis técnicos no planejamento e gerenciamento de equipes. A gente prestava serviço de recomposição asfáltica e execução de rede de esgoto. E nessas atividades que eu era responsável, muitas delas eu tinha que elaborar planejamentos, traçar cronogramas, plano de ação, mas muitas das vezes eu acabava meio que atrasando um pouco o processo. E eu percebo que esse atraso do processo acontecia muito em virtude de que eu me deixava levar pelas interrupções. As interrupções que vão surgindo no decorrer do nosso dia. Tem um livro que eu li. Esse foi no ano passado, foi no ano retrasado, às vezes me confundo nessas datas. Mas o livro, assim, o livro é o Passatempo. Eu já falei até aqui em alguns outros vídeos sobre uma das ideias que os autores falam nesse livro, que é sobre a questão de que na nossa vida a gente é bombardeado por coisas que tentam prender a nossa atenção. E essas coisas podem ser o que eles chamam de bonde da ocupação ou piscinas infinitas de conteúdos. E dentro dessa minha vivência, dentro dessa minha experiência, na verdade, muitas situações acabavam consumindo muito da minha atenção. Muito porque eu acreditava em uma coisa que depois eu percebi que era um, equívoco meu, na verdade. Estou aprendendo a falar, a, na verdade estou esquecendo como eu falo as palavras aqui, mas eu só reformulando, eu percebi depois que eu acreditava em algo que não era verdade. E eu só fui descobrir isso depois que eu li esse livro aqui, que é a única coisa. Que nele tem o autor vai falar nele aqui sobre algumas mentiras que às vezes a gente acredita.
E uma das que eu acreditava era a seguinte, de que tudo importava igualmente. Deixa eu só explicar aqui para ficar um pouco melhor. Nesse período, muitas das ações, elas deveriam ser traçadas por mim para que elas fossem executadas adequadamente. Ou seja, eu tinha que montar um planejamento das ações, os planos das ações que as equipes deviam seguir. Mas o que acontecia? No período que eu me colocava para criar os planejamentos, as sequências das ações das equipes, aconteciam muitas interrupções. E essas interrupções, elas aconteciam porque muitas das vezes eu acabava deixando por acreditar que tudo importava igualmente. Tudo tinha importâncias iguais dentro do processo das coisas, podemos dizer assim. Por exemplo, quando eu sentava para criar o planejamento, a sequência das ações das equipes, o celular ia e tocava. E era alguém ligando, dizendo que uma peça tal quebrou, um negócio ali quebrou, está precisando disso, está precisando daquilo. E eu tirava a minha atenção daquele processo criativo e ia me deslocar para resolver aquela demanda. Sendo que existiam outras pessoas que poderiam executar aquela demanda. E aqui é uma das falhas que eu cometia, a questão às vezes, não saber muito delegar as coisas. E dentro quando a gente vai montar um planejamento, a gente deve ter essa percepção de que muitas das vezes a gente deve delegar algumas coisas, pedir para alguma pessoa fazer, porque nem sempre a gente consegue fazer tudo. Na verdade, a gente nunca consegue abarcar tudo. E às vezes eu cometia esse erro, não sei se era por egoísmo meu ou por se sentir meio que autossuficiente ou só por burrice mesmo, podemos dizer assim. Mas, como eu disse, com o passar dos tempos, a gente vai aprendendo a lidar com algumas situações. E foi muito com esse aprendizado durante esse período e durante outras situações da minha vida, eu pude montar a minha consultoria individual para você que quer aprender a se planejar melhor e fazer o seu planejamento acontecer, seja num determinado projeto, seja em sequências de ações. Na verdade, são a mesma coisa. Não é um projeto, ele é sempre sequência de ações. Então, se você tiver interesse em participar dessa consultoria, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, é o link do WhatsApp, onde você pode me mandar uma mensagem dizendo que tem interesse na consultoria e eu vou poder conversar com você, ver a sua necessidade, ver a sua realidade, ver se realmente essa consultoria se encaixa com o momento que você está vivendo. Pois bem, continuando. E eu cometia esses erros de me deixar levar pelas interrupções por achar que tudo importava igualmente. Então, um dos primeiros pontos que a gente deve colocar na nossa mente, podemos dizer assim, para que a gente possa montar um planejamento e esse planejamento não seja não seja atrapalhado no seu processo criativo, podemos dizer assim, é entender que as coisas não têm os mesmos pesos. Existem situações e situações. As coisas não importam igualmente. Sempre no início de trajetória, sempre quando a pessoa está iniciando,
e esse foi um erro meu quando eu estava iniciando, era de acreditar que as coisas importavam igualmente. Talvez eu cometia esse erro por... Desculpa, eu estava com vontade aqui de arrotar um pouco, mas continuando. Eu cometi esse erro talvez por querer agradar a todo mundo, e uma das coisas que a gente aprende no decorrer da nossa vida é que nunca vamos conseguir agradar todo mundo. E ir por esse caminho vai mais nos atrapalhar do que nos ajudar. Não, eu não estou aqui querendo levar para o sentido que você deve ser egoísta de negar uma ajuda para uma pessoa, não. Só estou querendo lhe dizer que as coisas não importam igualmente ou não têm o mesmo peso. Existem situações e situações. E foi isso que eu percebi durante essa minha trajetória. Eu cometia esse erro. E às vezes, e por muitas das vezes, eu não conseguia vencer isso. Só para exemplificar um pouco mais para você. Durante o período que era para estar no processo criativo do planejamento das ações, eu acabava me deixando levar pelas distrações que surgiam e ia para outra demanda, achando que estava fazendo a coisa certa e acabava não fazendo o que era para fazer e acabava fazendo a coisa errada, escolhas erradas, podemos dizer assim. E depois, quando eu em casa, chegava exausto por estar querendo, podemos dizer assim, apagar vários incêndios e não conseguia apagar tudo. E a mente já estava meio que cheia de coisas, e o período da noite eu poderia talvez aproveitar para planejar as coisas melhores. Eu até sentado para tentar criar um planejamento, mas por cansaço mental, podemos dizer assim, cansaço físico e mental, eu, de, eu creio que você deve entender que quando a gente meio que se mexe demais, as nossas energias vão se gastando. E se as energias do nosso corpo vão se gastando, nós não vamos ter depois um, algo para uma energia suficiente que a nossa mente possa utilizar para pensar nas coisas. E é muito por virtude disso eu acabava não conseguindo pensar muito direito nas coisas. Eu ia só fazendo, fazendo, fazendo e não ia pensando. Tem até um outro vídeo desse canal que eu gravei falando um pouco melhor sobre essa questão do pensamento e da ação e como isso nos ajuda dentro de um processo do planejamento. Ao término desse vídeo, você pode clicar nesse outro vídeo para assistir. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo onde você pode clicar e assistir. Pois bem, continuando. E eu não conseguia montar os meus planejamentos, criar os planos de ações para as equipes. E na parte da noite eu acabava ficando exausto, e quando amanhecia o dia não tinha um planejamento traçado e as coisas iam só no impulso, podemos dizer assim. E foi o período que eu parei e refleti que não, eu não posso continuar fazendo essas coisas, porque se eu continuar agindo assim, eu não vou conseguir gerar os resultados necessários, não vou conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é fazer os planejamentos das ações para que as equipes possam alcançar os verdadeiros resultados. Eu tenho que parar aqui, tentar e
colocar a mente para funcionar a partir do que eu conseguia, às vezes, observar no campo para verificar quais as melhores ações a ser seguidas. E foi nesse período que eu, como eu comentei anteriormente, li esse livro aqui, A Única Coisa, e ele me ajudou bastante a entender isso, de que para que um resultado possa ser alcançado, a gente deve começar primeiro por uma única coisa. Uma das coisas que o autor vai falar nesse livro é qual a única coisa que você deve fazer hoje e, a fazendo, todo o resto perderá a sua importância ou não terá valor. É algo nesse sentido. Qual a única coisa que você fazendo hoje vai gerar um bom resultado? A única coisa que eu poderia fazer que ia gerar resultado era poder traçar os planejamentos e os planos de ações para as equipes. Então, a partir disso, eu comecei a meio que buscar, de fato, eliminar esses processos de distrações, questões das ligações indesejáveis, e a todo momento, por exemplo, assim, quando eu sentava de 2 em 2 minutos, uma pessoa ligada para falar disso, falar daquilo, ou reclamar disso e reclamar daquilo, e isso me enchia minha cabeça, e às vezes não conseguia pensar direito no que eu deveria estar planejando. Minha mente ia só para essas outras preocupações. E uma das coisas que eu fiz foi estabelecer tempos de processo criativo, tempos para resolver demandas. Como assim? Definir um horário e naquele horário eu não ia ser interrompido por ligações e por mensagens. Aquele tempo seria somente para criar os planejamentos para a execução das atividades das equipes. E, em outro momento, respondia as mensagens, em outro momento, fazia ligações. Isso foi me ajudando a, nesse processo de melhoria dos meus planejamentos. Tem um outro livro aqui também que, quando eu li ele me ajudou bastante. E vou pegar aqui, depois eu posso até falar, fazer um vídeo sobre ele, que é esse livro aqui, O Trabalho Focado. Como ter sucesso em um mundo distraído. E nele, tanto desse trabalho focado como o da única coisa, eles vão abordar essas questões de blocos de tempo, podemos dizer assim, onde você busca definir as suas tarefas e, listando as suas tarefas, você define blocos de tempo para elas. O livro A Única Coisa, e parte da ideia de que existe uma única coisa que é mais importante para você fazer. Então, você deve buscar definir um bloco de tempo para fazer essa única coisa. No longo do percurso, você vai se adaptando melhor, vai buscando encontrar qual é o melhor momento para você fazer ou desenvolver o seu projeto. Isso é um processo de experimentação, podemos dizer assim. Você vai descobrir se o melhor horário que você consegue desenvolver é numa manhã, numa tarde ou numa noite. Isso é você que vai descobrir durante o seu processo. Mas o, tudo isso aqui que eu estou compartilhando com você foi situações que eu vivi e pude me, me melhorar. Não sei se é tão correto assim de falar, né? Minha esposa é professora de letras português e se ela ouvir o foco errado assim depois, ela vai tirar onda de mim. Então, foi um processo de melhoramento pessoal, podemos dizer assim. E
Tudo isso aqui que eu estou falando é no intuito de que isso possa lhe ajudar também quando você for estiver criando os seus planejamentos, montando as suas ações dentro do projeto que você está envolvido. Eu espero que isso, sinceramente, seja útil para você. E continuando, e a partir do momento que eu fiz essas melhorias nas minhas ações, eu pude ter um pouco mais de clareza nas coisas, eu pude melhorar o meu processo de criação dos planejamentos, pude ter um controle maior das equipes, eu pude definir realmente como seria as sequências das ações e não ficar só apagando incêndio ou correndo para resolver demandas de outras pessoas, né, e não resolver primeiro as minhas demandas. E essas ações me ajudaram a melhorar o meu processo criativo de planejamento e isso tem me ajudado até hoje, né, quando eu vou criar um, ou elaborar um planejamento de um projeto, eu busco fazer essas delimitações para que as interrupções não me atrapalhem. Eu busco evitá-las para que elas não me atrapalhem. Eu espero que isso possa ser útil para você. Eu espero que isso possa ser útil no seu processo de quando estiver criando o seu planejamento. Então, confere aí o outro vídeo que eu falei que pode me ajudar ainda mais quando você for criar o seu planejamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.